viva, sejam todos muito bem-vindos ao Planeta Mulher, que vai contar uma história hoje de muita inspiração, de uma mulher que poderia ser como qualquer outra mulher. Entretanto, ela aprendeu a tocar, entrou no mundo da música com apenas 4 anos de idade e durante toda a sua vida, a música foi sempre o alento e o incentivo para ultrapassar todos os problemas, todas as dificuldades. Eu tenho comigo Manuela Dutra, que eu conheci há pouco tempo e adorei conhecer um pouco da sua história que você vai partilhar agora com a gente. Seja bem-vinda, Manuela. Muito obrigada. Manuela, e Sim. essa história de uma menina com 4 anos que já está no mundo da música? Vamos contar pra gente? Com 4 anos, a Claudine disse que eu tinha aprendido a tocar música. Não, eu comecei a tocar do nada, quer dizer, era do ouvido. Nós naquela altura tínhamos a Rádio Clube de Angra, que era a única rádio da terceira, que não funcionava nem transmitia durante todo o dia, era só umas certas horas. Sim. E eu pequenininha, punha-me em pé em cima de um banco, com o ouvido encostadinho à rádio, para ouvir. E aquelas musiquinhas da altura, como Já Passei Roupa à Ferro, A Loja do Mestre André, aquelas coisinhas todas, eu tateava em casa, até que um dia o meu pai comprou uma que é o fado português, aquela gaitinha de boca, Sim. que é pequenininha. E eu, do nada, comecei a tocar aquilo. Tudo Começou que eu a tocar ouvia, sozinha? transmitia. Sim, comecei a tocar sozinha. Pronto, é um dom. Não sei explicar como. As pessoas perguntam como é que eu tocava logo certinho. E seus pais tocavam? É assim, o meu pai conseguia tocar alguma coisa na gaita de boca. Sim. Mas do lado do pai tem pessoas, tios avós, que eram músicos. Do lado da mãe também tem tios avós músicos. A minha avó materna, que eu acho espetacular, é uma pessoa que não sabia uma nota de música, mas se ouvisse qualquer coisa na rádio dizia-me: Manuela, pega no instrumento e toca no tom tal, que é nesse tom que eu estou a tocar. E ela tocava todos os instrumentos que queria, desde harpa, que eu acho que é uma coisa lindíssima e difícil. E difícil, sim. Mas ela tocava harpa, ela tocava viola, ela começou a tocar com 7 anos de idade. Meu Deus do céu, então você traz isso no seu ADN? Sim. De alguma forma, acho que sim, no ADN? Acho que sim. E isso você acha que estando na terceira foi importante para você? Porque a terceira tem os bailinhos. A terceira tem muitas outras coisas. Não é? Onde nós nos podemos integrar para tocar em qualquer sítio, porque a terceira é muito voltada para festa, tudo tem música. E Muitos foi jovens, sempre, né? Sim. E neste momento, para bem da sociedade, há muitos jovens a tocar música. Mesmo? E a tocar muito bem. Qual a sua memória? Peço desculpa, mas qual a sua primeira memória, você tocando e outras pessoas te olhando? Mesmo com os 4 anos. Mesmo? Você ainda tem essa memória? Tenho, porque o meu pai tinha orgulho na menina pequenina que tocava, não é? Própria de um pai, não é? Devia ser a coisa mais fofinha. E nós fizemos uma viagem a São Miguel. Sim. Fomos de barco para São Miguel, passar uns dias para casa de umas pessoas conhecidas, que eu não me recordo o nome. E então ele levou a dita gaitinha. Ele pegava em mim, sentava-me em cima de uma mesa e dizia: agora toca, apareciam os discos pedidos da rádio, agora toca isto, toca aquilo. E a Manuela ia tocando. E eu recebi montes de presentes, porque as pessoas achavam piada de eu ser pequenina e tocar, não é? E então a memória que eu tenho de pequenina é isso, é ele chegar a qualquer sítio, tirar do bolso a gaita, sentava-me ali e agora a Manuela toca isto e aquilo para as pessoas ouvirem. E a Manuela como uma estrela. Sim, não era tão nervosa quanto sou hoje, tocava com uma facilidade enorme, com uma vontade. As crianças, né? É mesmo impressionante. Mas a vida foi correndo e muitas coisas foram acontecendo. Sim. Não é? Uma pessoa muito importante na sua família, que era o seu avô. Sim, eu tinha um avô que também faleceu, eu tinha os mesmos 4 anos, eu recordo dele. Pronto, tive a infelicidade de o perder, mas ainda hoje recordo o dia do falecimento dele. Então. E depois fui perdendo as pessoas de família mais chegadas, mas a que mais me tocou foi a perda do meu pai, quando eu tinha 21 anos. Ele faleceu a conversar comigo ao meu lado no carro. Teve um infarto com 56 anos. E foi fulminante. Sim. Ele só me disse para esperar um pouquinho e eu, quando fui perguntar o que é que estava a acontecer, ele já não falou comigo. Eu fiz uma inversão de marcha para ir com ele para o hospital, mas infelizmente já não foi a tempo. E eu não estava tão longe quanto isso, porque eu estava em São Carlos ainda. Sim. E você refugiou-se também na música? A música foi muito importante para você durante toda a sua vida, né? Sim. Eu distraía-me na música. Agora já nem tanto. Sim. Mas naquela altura era uma das coisas... né? Sim. Apesar de quando há certas músicas que ainda hoje ouço e choro, tocam bem lá no fundo. Mas há outras que me fazem bem.
Quando o meu pai tinha 50 anos, que foi a primeira vez que lhe deu um infarto, eu também tive assim, a vida um bocadinho complicada. Eu tinha 16 anos na altura, Sim. Estava a estudar, tinha um irmão pequenino, porque eu fui filha única 13, e depois veio um irmão, e eu tinha que estudar, tinha uma bisavó que tinha que ajudar a minha avó a lavá-la, tinha que tratar do meu irmão durante a noite, dar-lhe o biberon, às escuras, para ele não saber que não era a mãe. E porque a minha mãe estava no hospital com o meu pai, havia uns quartos particulares. Sim. E o meu pai esteve lá durante 5 meses. E portanto eu estava no antigo 6º ano do liceu, que é agora o 10º, e eu tinha que fazer tudo isto. Eu saía de casa às 7 da manhã e chegava às 7 da noite. Tornou-se uma mulher muito cedo. Sim. Né? Sim. E sempre a música ao seu lado. Ao meu lado. E ao mesmo tempo um instinto maternal, porque eu ajudei a criar o meu irmão. Que teve que desenvolver, né? Sim. E vocês são muito apegados? Sim. Já nem tanto, porque ele neste momento já tem 52 anos e eu já tenho, pronto, tudo bem. Mas é assim, mas sempre que acontece, está sempre lá. Sim, sempre que acontece qualquer coisa de mais grave, digamos assim, ou que de repente vá ao hospital, porque eu já cheguei a ir, o outro está sempre lá, para saber o que é que se passa, não é? Qualquer coisa que se passa, um telefonema, nós estamos sempre, somos dois ligados. Nesse processo todo de muitas perdas, de muitas pessoas que você ama, que foram naturalmente deixando a vida, você decide ganhar alguém. Que é um instinto maternal das sempre. Coisas mais importantes da sua vida, não é isso? Exato. Adotei uma menina. Adotou uma menina. Com quantos anos você tinha? Eu tinha 49 anos. Foi como se eu tivesse sido mãe aos 39. Porque eu trouxe a menina para a minha casa, ela já tinha 10 anos. 10 anos. Tá aí duas coisas que as pessoas geralmente não fazem. Primeiro, adotar alguém quando já se tem 49 anos. E também adotar uma menina com 10 anos. É difícil. Não é? São duas situações que a Manuela traz aqui, inusitadas, mas de uma grandeza enorme. É difícil no aspecto porque a criança traz uma personalidade formada. Sim. E nós temos que saber lidar com isso. Portanto, nós temos que conversar muito, temos que gostar muito daquilo que estamos a fazer, Sim. não é? Foi difícil convencer o marido, mas chegou uma altura que ele concordou. Nós já estávamos para desistir porque era uma segunda inscrição de adoção. Vocês tentaram ter filhos e não conseguiram, Sim, não é? não conseguimos. E depois nós estávamos para desistir no dia 2 de janeiro. E no dia 29 de dezembro fomos chamados para ir conhecer a miúda. Portanto, finalzinho de ano era quase como se fosse uma vida nova, vem aí, né? Exatamente, aquilo estava mesmo para acontecer. Aquela menina tinha que ser nossa. E vocês não estavam para ir pensando numa menina de 10 anos? Não. Porque aquilo é sempre uma surpresa, sim, né? Nós pedíamos sempre uma criança com menos idade. Sim. Só que eles dão o desconto da idade dos pais, não é? Pronto. E a menina, fomos conhecer a menina, diziam que a menina pedia muito uma família. Sim. Fomos conhecer a menina e nesse mesmo dia, ao conhecermos a menina, perguntaram a ela se ela queria conhecer a casa dos amigos. Que éramos nós, mas na altura éramos os amigos. Sim. E ela disse logo que sim, foi conhecer. Quando chegou à minha casa eu dei-lhe um lanche, eu e o pai, nós demos um lanche. E ela depois disse, eu quero ficar aqui de noite. Aquilo para mim foi um choque, eu não estava habituada, eu ia fazer 25 anos de casada. Mas o que você sentiu por ela? Como é que ela chama? Qual o nome dela? Soraya. A Soraya. O que você sentiu pela Soraya assim que você viu? Eu senti logo qualquer coisa diferente ali. Foi? Sim. O olhar dela para mim dizia-me qualquer coisa. Dizem que os filhos, independente de serem biológicos, espiritualmente, independente de ser biológicos ou adotivos, eles são nossos filhos. Exatamente. Né? Sim. E você sente um pouco, sentiu um pouco disso? Senti. E ela ao dizer que ia ficar de noite, eu fiquei um bocado aflita porque eu não estava à espera, não tinha roupa para lhe dar para ela dormir. Sem saber como lidar com a situação, Sem saber como lidar com a situação, porque a miúda caiu assim ali de paraquedas, digamos assim, não é? Fomos ao modelo de Angra comprar um pijama, voltámos para casa com ela, ela ficou a dormir. No dia seguinte ela tinha que ir à instituição, porque tinha ficado combinado assim. Sim. E quando não me espanto que o meu marido veio trazê-la à instituição, foi num sábado, e ele telefona-me a dizer assim, a miúda, quando chegou cá abaixo, prepara-te, porque a miúda disse, venham buscar as minhas roupas para ir para a casa dos amigos. E eu comecei a chorar. Que choro foi esse? Um choro de alegria. Ainda hoje foi? Quando falo nisso. Porque quando cheguei a casa, ela quando chegou com aquelas roupas todas, a minha preocupação era vamos separar, vamos lavar, vamos guardar, Comecei logo a fazer qualquer coisa no quarto dela, porque eu tinha já um quarto
sempre idealizado para filhos, não é? Sim. E comecei a preparar tudo e pronto, e foi a grande alegria quando é o espanto de uma senhora que vai lá à casa e vê roupa no fio e diz assim, como é, agora tens roupa de menina? E eu disse assim, tenho, e ganhei uma menina. Eu ganhei uma filha. Foi muito inesperado isso. Foi. E pronto, E até hoje? Assim, e até hoje. E logo no dia seguinte ela começou a chamar-me mãe. Eu ia para... Sério? Eu saí o portão, ela Você estava a lembra brincar. do sentimento? Lembra? Ela estava a brincar com a vizinha de fronte, que é da idade dela, mora Sim. bem em frente à minha casa. Eu disse, olha, vais brincar com aquela menina, porque ela tinha que começar a habituar-se aos Claro, vizinhos e ter com quem conhecer. brincar. Pronto. E eu ia a sair assim o meu portão e eu vi mãe, e eu pensei, mãe, nunca ninguém me chamou mãe, mas é ela. Eu reconheci a voz dela. Você percebeu. Percebi que era para mim. E eu olhei para a janela e era, onde é que a mãe vai? Eu disse, eu vou ali, aí à mercearia e já volto. Foi um dia que você nunca mais vai esquecer. Nunca mais vou esquecer esse dia. E como está a Soraya hoje? A Soraya hoje já tem 26 anos. Uhum. É uma menina que teve muita dificuldade na escola. Eu estudei muito com ela. Estudei mesmo com muita vontade, procurei mudá-la de escola, fazia montes de apontamentos porque ela era uma menina que não sabia nada. Eu recordo uma história engraçadíssima num dia que eu perguntei, Soraya, qual é... vamos aqui estudar a bandeira portuguesa, o que é que significa a cor verde? E ela respondeu-me, o Sporting. Errada ela não estava. E eu comecei-me a rir e disse, então, e o vermelho? E ela, o Benfica. Pronto. Ó, Soraya, eu te entendo. Essa é a história que eu conto sempre. E ainda hoje nós rimos as duas, porque lembramos sempre disso. E veja só o que é que ela sabia. Ela não sabia nada. Ela tinha um português paupérrimo. Sim. E ela hoje é uma miúda espetacular. Espetacular. Se você Já tem pudesse... o 12º ano. Se você pudesse descrever a Soraya, o que ela representa na sua vida, Manuela? Ela representa tudo e mais alguma coisa. Eu quase nem tenho palavras para descrever, porque ela é tudo para mim. Ela é uma miúda que tem o feitio como todos nós temos, não é? Mas ela é extremamente meiga, é uma miúda responsável, é uma miúda muito séria nos seus contratos, é uma miúda que adora ajudar o próximo. E ela ainda hoje me dizia num passeio que nós fizemos hoje juntas, porque houve uma tolerância de ponto, não é? Sim. E ela disse-me assim, mãe, tudo isso que eu faço foi a mãe que me ensinou. Meu Deus. E a mãe é que me explicou que eu deveria ser assim. E ela perguntou-me, alguma vez dei algum problema grave à mãe? Eu disse, não. Não, e ela disse, porque a mãe sempre conversou muito comigo. Ela nasceu para você com 10 anos. Nasceu para mim com 10 anos. E você nasceu também para uma outra vida. Sim, completamente Não é? diferente, porque uma criança em casa traz muita alegria, traz muita preocupação. Muita preocupação, mas muita traz alegria, muita sem alegria, dúvida. principalmente. E cada vez que eu vou a um sítio, eu há poucos dias cheguei de Lisboa, fui a uma consulta e eu fui com o meu marido e ele só me dizia assim, já basta, tudo o que tu vês é para a Soraya, e é a Soraya, é a Soraya, é a Soraya. A Soraya está sempre em primeiro lugar. É? É. E como é que é a Soraya com você? É amorosa. É? É, a Soraya é amorosa comigo. Ela às vezes tem assim umas certas discussões, como todos os filhos, Claro. não é? Mas ela diz-me mesmo, mãe, eu muitas das vezes discuto contigo porque é a pessoa de quem eu mais gosto. E quando nós discutimos, às vezes descarregamos na pessoa que mais gostamos. Isso é interessante, Manuela, porque a gente fala muito, a gente ouve muito falar das preocupações de adotar um filho. E muitas vezes a gente fala, eu quero adotar um pequeno que não vem com manias, que não vem... Afinal, existem histórias como essas, né? Existem histórias de um amor que nasce de um dia para o outro, basicamente. De um dia para o outro, exatamente. Né? E literalmente foi assim que acontece. Porque a pessoa quando está grávida começa tem um bebê e vai tendo amor porque vai sentindo o crescimento, agora sente mexer, agora sente mais isto e mais aquilo e vai às consultas e vê as ecografias e tal. E está naquela expectativa, na esperança e sempre à espera daquele dia para ver a carinha da criança, não é? Digamos assim. A Soraya apareceu assim do nada e o amor é igual. A Soraya nasce para vocês e nasce toda uma história. Exato. Que até a vizinha estranhou. Até claro. A vizinha achou curioso. E é interessante porque vocês ficaram durante muitos anos à espera. Sim, sim. Antes de um filho biológico e depois também
Sim, porque, da parte da adoção. Exatamente, porque a adoção é complicada. É muito Nós morosa. levamos muito tempo à espera. É uma pena, porque há realmente muitas crianças necessitadas que deviam ser entregues mais cedo e os anos vão passando e elas vão crescendo na instituição. Sim. Se fossem entregues mais cedo, talvez a adaptação seria bem mais fácil. Você acha que sim? Tanto para o casal, sim. Quer dizer, eu penso que seria fácil, porque uma criança pequenininha vai crescendo connosco e vai, apesar de que a Soraya teve uma adaptação fácil. Pois é. Porque veio na pré-adolescência, a gente ainda podia falar, mas é pré-adolescente e tudo, mas afinal não. Sim. Quer dizer, ali aquela fase mesmo da adolescência às vezes é um pouquinho complicada. Gosta de sair. Sim, isso é com todos. Isso é com todos. Não é? Nós tentamos conversar e saber com quem é que vai sair e como é que vai ser e para onde é que vai. E nós também temos que estar lá. Nós podemos dizer que foi um encontro de almas? Sim, sim. É? Sem dúvida. Eu acho que aquela criança estava destinada para nós. Meu Deus. E a Soraya pensa em ter filhos? Pensa. Imagina você avó. Mas ela já me disse, mãe, quando a mãe for avó, estou para ver como é que é, da maneira que a mãe é. Mas ela também já me disse, se eu não conseguir ter filhos, eu vou fazer o mesmo que a mãe fez. É aquilo que a gente fala sempre, né? O exemplo arrasta. Ela, por acaso, já me disse isso mais do que uma vez. E ela até adoraria adotar crianças de cor. Sim. Porque ela, quando vê na televisão aqueles programas das crianças naqueles países pobres que estão com muita dificuldade, ela chora. É engraçado porque muitas vezes a gente fala que existem pessoas que estão longe da gente, mas a verdade é que quem vai estar na nossa vida, o universo dá um jeito de trazer. Exatamente. É impressionante. Pode nascer em outro país, não vê a minha história. Eu casei com uma pessoa... Eu nasci no Brasil, no interior do Brasil, vim para Portugal, para os Açores. Então, o mundo gira para estar aí essas almas se encontrarem. Exatamente. Né? E o seu marido, como é que é nesse processo? O marido no início até... Ele assustou? Não. No início até eu e a Soraya chocámos um pouco mais. Ela chamou-me logo de mãe, mas nós, em termos de feitiço, chocávamos mais um pouco do que propriamente ele. Ele adorava a miúda, ele adora crianças, ele brincava com ela, ele pegava ao colo, mesmo com ela com 10 anos, fazia brincadeiras com ela, brincava ao esconde-esconde, outras coisas assim. Pronto, apesar dela não ter chamado logo pai, sim. Ela dizia, mãe, a mãe quer dizer a ele isto, aquilo, aquilo, tu dizia, mas ele quem? Aquele senhor, eu fui dizendo sempre, aquele senhor é o pai. Okay. E ela brincava muito com ele. Tem um tempo para tudo, não tem, Manuela? Mas ela é ligada a mim em umas coisas, muito ligada, mas também é muito ligada ao pai noutras. Muito ligada ao pai. E se eu às vezes posso não ir bem ao encontro daquilo que ela precisa, ela diz mesmo, mas se eu falar com o pai, já sei que vou conseguir. Ai. E qual é o conselho que você daria para as mulheres que não podem ter filhos, sabe, Manuela? Eu tenho, pessoalmente, algumas amigas que não têm filhos e algumas sentem-se frustradas ou mesmo injustiçadas pelo mundo. Se você pudesse dar o seu depoimento, porque você passou por essas experiências de não ter filho, depois de ainda sofrer um pouco para esperar adotar um filho e depois terminou tudo bem. Sim, de sofrer um pouco e também ter feito alguns exames, que eu cheguei a ir a Coimbra fazer vários exames. Okay, só que não encontrava nada, portanto, tudo isso foi... Não encontrava causa e mesmo assim você não engravidava? Não encontrava causa, não. É porque a Soraya estava nascendo para você. Por isso é que eu digo, a menina estava destinada para ser nossa. É isso. Exato. Mesmo. Agora o conselho que eu dou é, não desistam, há tanta criança que necessita e assim, nós podemos ser mãe de diversas maneiras, portanto não quer dizer que seja só mãe de barriga, gerar, ser mãe biológica. Nós podemos ser mãe, até porque a própria médica uma vez me disse, há tanta maneira que você tem de ser mãe, vai buscar uma criança. E é isso que é assim. Portanto, também temos que ter um pouco de sorte, não é? Claro. Mas todas as crianças têm os seus feitiços, nós precisamos conversar muito com as crianças, fazer ver como é que é a sociedade, acompanhá-las em tudo, seja no médico, seja levá-las a qualquer sítio, conhecer os amigos, conhecer as famílias com quem elas contatam, tudo isso, eu penso que sim, e não desistam de serem mães, porque há muita criança que realmente precisa de uma família.
Muito bem, minha querida Manuela, muito obrigada por vir aqui no Planeta Mulher. Eu que agradeço. Partilhar a sua história. Planeta Mulher de hoje termina e você já sabe, estamos aqui sempre, todas as semanas, com mais histórias de mulheres dos Açores. Por quê? São dessas histórias que nós adoramos contar. Histórias de pessoas que fazem, pessoas que são anônimas, mas também são famosas. São famosas na vida delas, porque elas sabem o que é buscar o objetivo. Buscar o objetivo de ser feliz, de ser honesta, de ser amiga e de transformar a vida de alguém, que foi mais ou menos isso que a nossa Manuela fez também com a vida da Soraya. Nós ficamos por aqui, até o próximo.